Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esta aula da Escola Bíblica, por isso nós desejamos em qualquer momento. Bem, vamos iniciar hoje um novo trimestre, o estudo de um novo trimestre. Nesse segundo trimestre agora, abril, maio, junho, nós vamos estudar os 10 mandamentos para os dias atuais. Então nós temos esta lição falando sobre os 10 mandamentos, e a lição de hoje, que é a lição 1, fala assim: uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Porque já iniciamos falando sobre a nossa sociedade atual. Assim como a nossa sociedade atual, naquela época, a sociedade também não estava seguindo os preceitos, os mandamentos, do Senhor, antes dos mandamentos, as orientações que o Senhor dava. Por isso, como iniciamos até com algo bem novo, que é o sociólogo Zygmunt Bauman, defende que o período atual nós vivemos é uma sociedade líquida, que insiste nas decisões individualistas, pois tudo é relativo. Quer dizer, tudo vem, nada é correto, tudo é uma beleza, não segue tudo. Então, a sociedade atual defende o pluralismo de ideias, deve ser respeitado, porque a tolerância necessita estar acima da lei de Deus e dos homens. Por isso que falamos, nós precisamos seguir o que o Senhor tem para nós, não o que o homem ou a sociedade está seguindo por aí. Porque afinal de contas, Deus e os princípios morais divinos deixaram de ser o centro, o início de tudo. A sociedade atual, não há espaço para os princípios imutáveis constantes nas escrituras sagradas. Como temos visto isso hoje em dia, que na sociedade acontece de tudo e todo mundo sempre tenta explicar, sempre tirar Deus da história ou culpar Deus da história. Estamos passando por um momento de pandemia e nesse momento pessoas de vez em quando ouvimos alguém falar: mas por que Deus permitiu isso? Quer dizer, já estava querendo responsabilizar Deus por algo que está acontecendo e não querer pedir o auxílio do Senhor para livrar desse momento. Então é assim mais ou menos que a sociedade tem vivido e tem passado. Então o homem de hoje em dia, ele coloca aquele ego inflado, querendo aparecer sempre em todos os momentos, querendo ocupar todos os espaços que deveria ser ocupado pelo Senhor. Mas infelizmente as pessoas não agem dessa forma. Então a consciência humana acaba seguindo a si mesma e não olhando para o alto, olhando para Deus, para seguir o que Ele tem para nós, para o mundo atual. Então existe um desprezo do sagrado, do divino ao Senhor. Então nós temos com isso uma redução do ser de Deus, que deveria ser muito maior, mais respeitado, ter maior compromisso o homem com ele, do que ser desrespeitado. Então o Senhor tem sido tratado como se fosse um mordomo. Então alguém vai entregar tudo a Deus e o Senhor tem que seguir o que você quer, realizar os seus desejos. Essa é a postura do homem, infelizmente, para com Deus nos dias atuais. Então é algo terrível isso, que nós devemos pensar. E o Senhor Jesus nos exorta a buscar a Deus e a sua justiça antes de tudo, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas, assim diz o versículo. Então Jesus nos diz que devemos fazer do governo soberano de Deus como nosso responsável pelo relacionamento que nós temos com o Senhor, que deve ser a mais alta prioridade de nossa vida. Infelizmente essa é a orientação do Senhor, mas não é assim que a maioria hoje em dia dos homens principalmente vive, infelizmente. Então, mas nós temos uma certeza vinda lá de Romanos 8,32, de que quem escolhe entregar a sua vida e colocar em primeiro lugar a sua vida o Senhor,
desfrutará do cuidado divino em sua existência. Então, é essa a promessa do nosso Deus. No primeiro ponto dessa lição começa assim: o desconhecimento dos princípios morais de Deus. Vindo lá do profeta Oséias, o profeta Oséias, no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 6, ele fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É isso que tem acontecido, falta conhecimento. Então as pessoas não têm conhecimento de Deus e nem buscam mais esse conhecimento de Deus. Então é algo muito terrível em nossas vidas. Então nós, certamente, tudo que vai acontecer em nossas vidas, nós não seremos destruídos se tivermos o conhecimento, porque sabemos que o Senhor está ao nosso lado, sabemos qual é o nosso futuro que Ele tem reservado para cada um de nós. Então Ele cuida de nossa saúde. Nós podemos ver o avanço da ciência que Ele proporciona. Então o Senhor proporciona inteligência ao homem para que o homem possa avançar na ciência. Temos visto aí a vacina que foi feita em tempo recorde, aí, inclusive da pandemia, e outros medicamentos que são feitos, cura até de câncer e outras doenças terríveis aí que tenha acontecido, e o Senhor permite isso. Não é pela inteligência única e exclusivamente do homem, mas sim de Deus, que permite ao homem. Então é isso que precisamos saber em nossas vidas, que o povo de Deus, então, é destruído pela ignorância, porque ele não quer buscar o conhecimento. O que destrói, então, definitivamente é a ausência do conhecimento de Deus e dos seus caminhos. Então a pessoa não busca isso, ele acaba sendo destruído ou se desviando totalmente do caminho. Porque o Senhor, quando fala no versículo, nesse versículo mesmo que acabamos de ler, ele começa falando assim: o meu povo. Ele está falando da nação de Israel. Estava perdendo o relacionamento com ele, com o Senhor, por causa da falta de observação da lei moral do Senhor. Então estavam abandonando a lei moral do Senhor. Então fé, conhecimento e obediência a Deus são indissolúveis, eles não podem ser separados. Então a fé, o conhecimento e a obediência ao Senhor não pode ser separado nenhum desses três. Alguns dizem então que pecar é errar o alvo. Então, alguém fala, né, define o pecado, tem essa definição aqui, porque a palavra pecado, ela tem os sinônimos lá na língua original de ata ou amartia, que é que significaria erro ao alvo, falha, insuficiência. Então pecar é desobedecer a Deus. Então são muito complexo e muito extensa as leis do Senhor. Por isso foi dada a bênção para Moisés resumir todas as leis necessárias para a vida humana através dos 10 mandamentos. Então, e não são recomendações. Olha a palavra é mandamento. Não são recomendações ou sugestões, porque ele quer que cumpramos os 10 mandamentos. Por isso tem esse nome, mandamento, é um mandamento do Senhor em nossas vidas. E o Novo Testamento é bem claro ao dizer que a salvação não vem pela lei, mas da fé em Jesus. Porque, infelizmente, no passado, através da lei, foi feita a lei justamente porque as pessoas estavam ali, cada um seguindo as suas próprias leis, fazendo o que queria, por isso teve a lei dos 10 mandamentos. Mas no Novo Testamento é dito pelo próprio Jesus de que a salvação vem através dele, mas ele não extinguiu e não aboliu nenhuma lei. Tanto é que todo mundo sabe que ele depois resumiu tudo em 2, mas que os 10 estavam contidos naqueles 2. Então
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele não aboliu nada, ele não veio para abolir lei nenhuma, porque afinal de contas, os 10 mandamentos, muito respeitados pelos judeus, Moisés e tudo mais. Então é algo muito interessante isso, mas precisamos crer no Senhor para ser salvo, mas seguindo sempre os 10 mandamentos. No segundo tópico dessa lição fala assim: consequências da desobediência à lei divina. Desde o início da humanidade, a pessoa que, infelizmente, a sociedade, o mundo como um todo, optou por ignorar as leis morais do Senhor. Infelizmente, por isso o caos foi instaurado. Temos vários exemplos, como por exemplo, Adolf Hitler. Ele foi gerado por uma sociedade moderna, com ideias novas, ideias assim, aparentemente que eram muito boas. Ele até iniciou o governo dele muito bem. Depois ele acabou se transformando no que se transformou, um nazista, um ditador, matou muitas pessoas. E às vezes acontece isso, as pessoas, os líderes por aí, eles vêm com grandes ideias, engana a muitos e acaba transformando tudo depois num algo terrível para a vida de todos. O que temos visto na sociedade hoje em dia é, por exemplo, a luta com as pessoas que têm muitos bens, muito dinheiro. Alguém não sabe mais onde vai colocar tanta coisa, e outros que não têm nada, Temos visto gente, então, quando percebemos pessoas que estamos, por exemplo, nós temos a nossa cama para recostar a cabeça, para descansar à noite, e pessoas que não têm aonde ficar à noite, ficam ao relento aí, embaixo das marquises, porque não tem aonde morar. A gente pode comer, alguma criança às vezes quando faz uma comida, mas é essa comida que eu tenho? A criança às vezes pergunta, né? E às vezes devemos agradecer ao Senhor, porque tem pessoas que não têm nada para colocar à mesa. Nós temos um emprego chato, um patrão enjoado, que é assim, muito chato você trabalhar, aquela rotina do dia a dia, e tem pessoas que estão na miséria, tem pessoas que estão desempregadas, elas não têm aonde tirar o seu sustento. Então, vivemos nessa sociedade, infelizmente, terrível, que nós precisamos pensar nisso. Nós temos a evolução também de várias doenças ao longo do tempo, a AIDS, o câncer e outras tantas, e agora, né, a Covid-19, nós temos várias doenças surgindo e nós precisamos saber que nós precisamos mesmo de Deus em todos os momentos de nossas vidas, porque é Ele que vai fazer a diferença, é Ele que vai nos curar. Muitas vezes queremos colocar nossas fichas todas no homem, no seu conhecimento, sozinho, mas não, o Senhor dá conhecimento, dá capacidade ao homem para criar, para descobrir coisas, mas tudo vem dele, porque a inteligência vem do nosso Deus. Então nós precisamos saber ter essa importante definição aí, saber, ter esse conhecimento em nossas vidas. A humanidade tem colhido, portanto, frutos amargos por causa de sua desobediência. Então, a sua desobediência causa esses frutos amargos, os frutos amargos que todo mundo tem comido e tem sofrido as consequências por causa disso. E interessante observar que isso aconteceu naquela época, antes dos 10 mandamentos, por isso apareceu e o Senhor instituiu esses 10 mandamentos que Moisés levou para o povo, e nós podemos perceber que, infelizmente, parece que nos dias de hoje, estamos voltando nessa época. Voltando numa época que todo mundo não segue mais a nada, não segue a Deus, desonra o nome de Deus, fala mal, critica, fala um monte de bobagem, e infelizmente é isso que temos vivido nos dias de hoje. Mas no terceiro ponto fala assim, o amor e a lei. O amor e a lei. Então, que alguns homens estão distorcendo, infelizmente, o seu entendimento do que é o amor. Então, como diz Romanos 6,14, não estamos sob a lei, mas sob a graça. Então, as pessoas estão distorcendo as coisas. Tudo que era de um jeito, tudo que todo mundo conhecia de determinado jeito, parece que está sendo distorcido. Hoje em dia tudo pode, aí em nome de alguma coisa,
acontece, até mesmo o amor. Algumas pessoas matam e depois diz que foi por amor. Como é que pode uma coisa dessa? Mata o outro e depois fala que foi por amor? Isso é um absurdo. A pessoa fala e, infelizmente, todo mundo está interpretando de uma maneira completamente deturpada as coisas que estavam sendo feitas. Então, erroneamente, estão se apossando do amor para legalizar seus pecados. Então, tudo é justificado, né? Peca por causa do amor, erra por causa do amor. Então, afinal de contas, por isso, por essas e outras, que Moisés, naquela época, trouxe a lei, naquela época, nos 10 mandamentos, tábuas da lei, que desceu, o Senhor escreveu, mas todo mundo, eu não vou contar essa história, porque essa história vocês vão saber a partir da próxima lição, que é quando realmente o Senhor institui. A gente está fazendo uma preparação. Nessa primeira lição a gente fala sobre o porquê dos 10 mandamentos, depois começa os próprios 10 mandamentos. Então, ele trouxe a lei, Moisés, né, através do Senhor. Então ele trouxe a lei, e essa lei, os 10 mandamentos, não está ultrapassada, porque as pessoas pensam que somente Cristo é a lei, e é realmente, mas não é para deixar de seguir os 10 mandamentos. O mandamento precisa ser seguido sempre em nossas vidas, em todos os momentos. É claro, como eu falei, os 2 mandamentos que ele resumiu, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, é um resumo dos 10, que se você imaginar bem, todos os 10 estão contidos nesses 2 ali. Por isso que Cristo resumiu tudo. Isso não quer dizer que você não siga, porque é apenas um olhar diferente, porque ele englobou tudo nos 2. Então, com isso, muitos estão justificando seus erros, estão fazendo tudo isso por causa do amor, por causa de tantas coisas que têm feito, por causa do pecado. Tudo é justificado, então está tudo sendo justificado. Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la, como diz Mateus 5,17. Então ele veio para cumprir e reafirmar o que estava sendo feito ali. E podemos até mesmo fazer um paralelo com os 10 mandamentos, quando o Senhor instituiu, que as pessoas não estavam seguindo a lei, não estavam seguindo a Deus, estava todo mundo deturpando tudo, como eu falei. Mais ou menos na época que o Jesus veio, estava um pouco, né, mais ou menos nesse clima. As pessoas não estavam seguindo mais nada, todo mundo perdido, e o Senhor mandou Jesus ao mundo para salvar a humanidade. Então é até um paralelo interessante de fazer isso, porque são 2 momentos que as pessoas não estavam seguindo, estavam bem perdidos assim do Senhor, e por isso Deus mandou o seu próprio Filho para nos salvar ali, como uma missão importante para nossas vidas. Bem, então, para pensar e agir a respeito desse assunto, através dessa lição, nós podemos pensar que, quando a gente pensa no código moral de Deus, conhecido como os 10 mandamentos, certamente, qual a primeira imagem que vem à mente, nossa mente, é de Moisés descendo do monte, depois do encontro com Deus, com aquelas tábuas na mão, para mostrar para o povo ali qual eram os 10 mandamentos, que a partir dali eles iriam seguir. Não é isso que você pensa, 10 mandamentos? Certamente, não tem nem como, né? E para quem já assistiu, então, filmes, novelas sobre esse assunto, não esquece dessa cena ali que você pôde ver e assistir aquele momento. Então, as leis morais de Deus, que são os 10 mandamentos, ela não é algo antiquado, ultrapassado, como podemos pensar. Ela é algo bem atual, porque se imaginarmos os crimes que temos visto nos dias de hoje, todos eles estão contidos ali, os 10 mandamentos, de alguma forma. E vamos ver isso durante esse trimestre, porque nós vamos ter esse trimestre todo fazendo sobre cada lição ali. Então, cada lição você vai ter um pouco dos 10 mandamentos, ou um dos mandamentos a cada semana, e você vai perceber o quanto nós temos ali em cada um deles incluídos os crimes que nós temos visto nos dias de hoje. Então, as leis morais de Deus não aparece, então, algo muito estranho, que imaginemos que não é algo ultrapassado,
E nós vamos pensar então, como já falamos, que Jesus não criticou ou não colocou abaixo os 10 mandamentos, e sim ele continuou, confirmou e ainda resumiu para poder ficar mais fácil, porque todos estavam ali dentro daqueles 2. Então, grande parte dos dias de hoje, podemos perceber ali no exemplo, numa ilustração, que os juízes, quando eles vão julgar determinada lei, eles olham a lei, né, que existe o Código Penal, aqueles códigos ali que eles seguem, eles olham aquilo tudo e julgam através do que eles acham, né, através do que ali o processo está acontecendo, tudo mais. Então, e eles seguem aquilo ali. Mas, infelizmente, muitos dos juízes não seguem as leis de Deus. E por isso, muitas vezes, julgam algo meio estranho, assim, né? Às vezes julgam uma pessoa que é culpada, todo mundo sabe que cometeu um crime, e o juiz, julga a pessoa inocente. Então, quem vai saber? Então, assim acontece com a análise dos 10 mandamentos. Cada um de nós temos os 10 mandamentos em nossas mãos e precisamos seguir aqueles 10 mandamentos e não ignorar, conforme muitos fazem. E esse decálogo, que é os 10 mandamentos, ele não deve ser comparado às peças de um museu, quer dizer, algo que está ali, mas está ultrapassado, algo que não é mais para ser seguido, é apenas para ser observado de longe, conforme uma coisa que foi feita. Não, ele é algo atual para nossas vidas. Porque, afinal de contas, todas as leis, cada mandamento desses 10, nós podemos saber que eles oferecem soluções práticas para os dilemas existentes nos dias de hoje, inclusive sociais, né, da sociedade em nossas vidas. Então, porque afinal de contas, uma boa pergunta para ficar aqui no ar: você já imaginou uma sociedade, um mundo sem leis? Você não ter nenhuma lei a ser seguido, cada um faz o que quer e tudo mais? Certamente seria algo bem pior. Você já imagina, nós temos as leis que não são cumpridas e já vivemos como vivemos. Você imagina você ter um mundo sem lei nenhuma, que cada um faz ainda mais o que quer. Seria bem pior do que nos dias de hoje, certamente, né? Então é assim que devemos pensar. 10 mandamentos, algo atual em nossas vidas, porque afinal de contas, conforme o título, né, uma sociedade que desconsidera os 10 mandamentos divinos. É isso mesmo, infelizmente é o que temos visto. Mas nós precisamos saber, como cristãos, que nós devemos seguir os 10 mandamentos, devemos usar os 10 mandamentos para falar isso para os outros, alguns erros, né, que acontecem por aí na sociedade, para que todo mundo saiba que os 10 mandamentos precisam ser seguidos e eles são atuais para a nossa vida. Então, venha participar das próximas lições, que a cada semana agora um dos 10 mandamentos, cada semana um mandamento dos 10. Então participe da nossa Escola Bíblica da Igreja Batista de Neves.